Olá, bom dia, paz seja convosco, irmãos. Estamos aqui hoje novamente, dando início à nossa live, a nossa congregação aqui do Jardim Recanto Alvorada, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui comigo está o irmão Adeilton, professor dos jovens aqui da congregação. Irmão Adeilton. Bom dia meus irmãos, bom dia a todos aí que nos acompanham pela live. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã e também a sua casa. Aqui comigo do meu lado também está o irmão Procópio, que nos ajuda aqui na congregação. Ele é professor da classe dos homens. Irmão Procópio. Bom dia, amados. Estamos aqui na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos que tudo corra bem durante esse dia, que Deus visite a cada irmão, Deus visite essa nação, que venha com sua misericórdia sobre as nossas vidas e sobre toda a humanidade. Amém. Hoje estaremos trazendo um assunto, não que ele seja nem mais e nem menos importante que os demais, mas aproveitando a data que praticamente o mundo todo hoje se comemora a Páscoa, estaremos trazendo o verdadeiro sentido da Páscoa. O que significa a Páscoa, para nós cristãos, o que os gentios, a forma que eles praticam, os judeus, as formas que eles praticam. Espero que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nossas vidas e que nós possamos estar transmitindo para os irmãos de uma forma clara, de uma forma coesa, que os irmãos possam entender e compreender, aqueles que ainda têm alguma dúvida, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Tá? Que Deus, de uma forma toda maravilhosa, venha nos capacitar e que possamos saber transmitir para os irmãos, que os irmãos venham compreender. Tá bom? Vamos deixar aqui alguns pontos definidos, do que a Páscoa hoje, da forma que é ser comemorado hoje e como nós, no meio da igreja, comemoramos e participamos de uma forma efetiva. Amém? Vou estar passando para o irmão Adeilton, ele vai estar dando início e sequência na fala dele. À vontade, irmão Adeilton. Amém. É um assunto bastante longo, o assunto aí a Páscoa. Se a gente for querer tratar nos pontos, realmente querer entrar, é um assunto que vai um pouco longo, né, irmão Márcio? Vamos tentar ser bem resumido e tentar trazer aí uns princípios, uns pontos que a gente entende ser importante para o conhecimento dos irmãos. Tá? O texto base é Êxodo capítulo 12, versículo 11. Se os irmãos quiserem aí acompanhar, Êxodo capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Esse contexto bíblico aí, esse contexto histórico aí, a gente vê os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, o povo hebreu, eles ficaram por mais de 400 anos presos aí no Egito, escravo aí do povo egípcio, E a gente vê no contexto bíblico que o povo clamou a Deus, E Deus então envia o libertador através aí da pessoa de Moisés. E Moisés aí, mediante o poder de Deus, ele manifesta aí o poder de Deus através das pragas, as 10 pragas. Esse foi o contexto aí que surgiu a primeira Páscoa, E no decorrer das 9, foram um total aí de 10 pragas, Na 10ª praga, que foi a morte aí do primogênito, ocorreu esse evento aí de Êxodo capítulo 12, versículo 11, que nós acabamos de ler. No decorrer aí dessa 10ª praga, a Bíblia diz que Deus enviaria o anjo destruidor para eliminar aí os primogênitos, todos os primogênitos ali do Egito. E o interessante é que dentro desse contexto, o povo hebreu, o povo de Deus, também morava ali no Egito, estava dentro ali da cidade. E um ponto importante aí é o seguinte: como que este povo o povo de Deus vivendo junto com os egípcios, não seria afetado pela praga, Então Deus ele tinha um propósito disso tudo. Ele queria que o povo aprendesse a questão da obediência à palavra dele
e aprendesse também a questão da proteção divina, né? A redenção pelo sangue, ali a proteção de Deus sobre o povo de Israel. Esse contexto que nós lemos aqui, havia alguns pontos específicos. Cada família tinha que tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito. Ele deveria ser sacrificado no dia 14 do mês de Abíb. Parte do sangue desse cordeiro, ele deveria ser aspergido nas ombreiras e nas vergas das portas de cada casa. Então o destruidor iria passar, e na casa onde houvesse o sangue, que houvesse ali passado o sangue nos umbrais da porta, ele não entraria. Caso contrário, todas as casas que não houvesse este sangue, entraria esse destruidor, entraria o anjo da morte, e seria ali então ocorreria a morte do primogênito, ok? O interessante é que é o seguinte, daí vem o termo Páscoa. Páscoa no hebraico significa pesar, que é alguma coisa assim. Tem um significado de pular além da marca, passar por cima, poupar. Então a casa que houvesse o sangue seria poupado, o primogênito seria poupado. O anjo iria pular por cima e não haveria a morte do primogênito. O interessante é que houve ali uma proteção. Deus ele protegeu as casas dos hebreus, do povo hebreu, que havia este sangue. Um ponto chave para isso tudo é que o povo eles deveriam seguir à risca a palavra de Deus. Eles deveriam seguir exatamente como a Bíblia, como Deus havia falado através de Moisés que eles deveriam fazer, seguir à risca. Então havia a necessidade de uma obediência restrita àquela ordem de Deus, àquela palavra que Deus disse através de Moisés, para que houvesse ali a proteção, para que houvesse ali, eles fossem protegidos ali, não houvesse a morte do primogênito. Eles tinham que seguir à risca aquilo como Deus havia determinado através da pessoa de Moisés. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação. Eles foram protegidos pelo sangue. Deus queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-o para o advento do Cordeiro de Deus. Deus então, além de ensinar o povo, além de ele ensinar o povo a questão da obediência, Deus também tinha o objetivo de preparar o povo para o advento do Cordeiro, para preparar o povo ou para ensinar que futuramente Jesus, o Cordeiro de Deus, estaria morrendo, estaria padecendo e estaria trazendo a redenção. A obediência à palavra de Deus e a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sangue derramado, ele traz a proteção ao seu povo. Fica claro nesses textos bíblicos a distinção entre o povo de Deus e o povo egípcio. Então esse é outro ponto que eu achei importante falar para os irmãos. Deus ele fez uma distinção, Deus fez uma separação nesse advento aí. Havia ali o povo hebreu e havia o povo egípcio. Em Êxodo capítulo 8, versículo 21, se o irmão quiser me ajudar aí, o irmão Márcio, o irmão Procópio, avisa para mim rapidamente aí, em Êxodo capítulo 8, versículo 21 até o 23, nós vamos ver aí que Deus ele fez uma distinção, uma separação entre o povo de Deus e o povo egípcio, o povo hebreu e o povo egípcio. Fica muito claro aí um princípio espiritual, uma questão espiritual, que existe uma separação, existe uma diferença entre a pessoa que realmente serve a Deus e a pessoa que não serve a Deus. 8:21, né? 8:21 até o 23. Vamos lá. Porque se não deixareis ir meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal.
Fica muito claro aí, né, no último versículo, que Deus ele disse que ele iria trazer a diferença, ele ia mostrar a diferença entre o povo de Deus, o povo hebreu e o povo egípcio. Este é um princípio espiritual, existe aí uma diferença realmente entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Muito mais aí hoje nos nossos dias nós estamos vivendo aí essa pandemia, essa situação aí no mundo todo, né? E eu costumo pensar e eu vejo dessa maneira que nesses dias realmente também existe aí a diferença, né? Assim como nessa época aqui Deus ele quis mostrar que o povo dele era tratado de uma maneira diferente, existia uma proteção naquele povo, existia uma proteção naquele povo hebreu, né? E a Bíblia diz aí que este povo ele morava na cidade de Góis, ali no meio do Egito, não sei se era no meio, na lateral, sei que fazia parte ali ali o Egito. E o interessante é que esta praga aí da mosca, ela veio sobre o povo egípcio e houve uma separação. Olha que interessante, se a gente parar para pensar sobre isso, como que pode um enxame de mosca, uma quantidade muito grande de mosca, chegar num determinado território físico e essa mosca não ultrapassar, não chegar nas casas, não entrar naquela cidade onde o povo hebreu estava ali morando e habitando. E Deus ele diz dessa maneira mesmo, eu vou mostrar a diferença, né? Tem um versículo bíblico em Joel que diz assim que outra vez eu mostrarei a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Qual é a diferença, uma das diferenças da pessoa que serve a Deus e a pessoa que não serve a Deus? É a proteção de Deus, é a proteção do sangue de Jesus Cristo na vida da pessoa. A pessoa que ela serve a Deus, ela entregou a vida para Jesus, ela entregou a vida para Deus, ela tem a garantia do sangue do Cordeiro, né? Por isso que a Bíblia fala que Jesus ele é o Cordeiro Pascual, ele é a nossa redenção. Então existe a garantia, existe a proteção aí do sangue, né? E eu então escrevi assim, Deus faz uma separação entre o povo hebreu e o povo egípcio. O povo hebreu habitava ali na cidade de Gozém, essa cidade ficava no Egito, né? E houve uma separação, uma questão espiritual. A mosca ela não chegou até o povo hebreu, ela não foi atingido. É como nós estamos vivendo neste mundo, existe aí em todas as cidades, existe aí nos outros países, existem pessoas que realmente elas servem a Deus, ela tem um compromisso com Deus, ela tem uma vida com Deus. E essa pessoa, na vida dessa pessoa existe ali também a proteção do sangue de Jesus Cristo. Existe também ali a proteção, existe uma questão espiritual, existe uma separação entre o povo de Deus e aqueles que não são o povo de Deus. Este é um princípio bíblico que traz essa passagem bíblica, e assim como outras também, existe este princípio bíblico trazendo uma separação entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Esse é um ponto importante, né? Hoje a gente vive aí uma questão de total descontrole. A gente estava conversando ali, né, irmão Márcio, agora um pouco, e a gente consegue enxergar dessa maneira. Existe um total desentendimento, a gente não consegue hoje confiar mais no governante A, no governante B, ou na fala de um, ou na fala do outro, naquilo que um expressa, porque não existe um acordo nas conversas. O mundo, o país, você vê uma total bagunça, uma total desavença com relação a esse assunto aí do vírus, da pandemia. E é a única coisa que a gente consegue ver que tem autoridade, que tem firmeza, que consegue realmente trazer as coisas com autoridade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela traz este princípio bíblico para nós, que existe uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. A Bíblia consegue trazer as coisas com autoridade, ela consegue trazer as coisas nas claras para nós, né? Quando a gente estava conversando, quando a gente olha os textos bíblicos que falam aí do fim do mundo, que fala da volta de Cristo, quando a gente lê ou quando a gente ouve alguém pregar ou ensinar sobre isso, e em determinado ponto, antes aí de acontecer toda essa situação aí com o mundo, parecia ser algo cinematográfico, parecia ser algo muito distante de acontecer. Hoje, depois aí dessa condição, a gente já consegue olhar de uma outra maneira, já não é bem assim.
a gente consegue ver que o mundo que parecia ser tão protegido, tão poderoso, já não é tão assim mais. Então a gente consegue ver a vulnerabilidade, a fraqueza do mundo que parecia ser tão indestrutível, né? Então a Bíblia, quando ela traz essas realidades para nós, ela é a verdade. A Bíblia diz que ela é a verdade de Deus, e a verdade de Deus, ela só pode ser combatida com a própria verdade. Ou seja, é muito real, é muito claro quando a palavra de Deus ela traz esses pontos para nós. E este é um ponto muito forte na Bíblia, que o povo de Deus, ele é guardado por Deus, ele é amado por Deus, ele é protegido por Deus. Deus, ele tem um cuidado com o seu povo. E fica muito claro aí nesse evento aí das pragas aí, o cuidado e o amor de Deus para com o povo hebreu, o povo de Deus. Né? E o interessante é que Deus ele vem, né, nesse contexto bíblico aí para libertar o povo baseado numa aliança, né? A Bíblia diz que Deus ele se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, com Jacó, né? Então Deus ele se lembrou dessa aliança e veio então, desceu então para libertar o seu povo. Então, nós vemos na Bíblia que Deus ele trata essa questão da aliança com muita seriedade, né? Então, esse é um dos pontos que eu queria frisar nessa manhã, se o tempo permitir, que Deus ele tem uma aliança com o seu povo. E o sangue, a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo ele é a nova aliança, né? Baseado neste sangue, baseado nesta morte, nesta cruz, Deus ele tem um compromisso com a pessoa que o aceita, com a pessoa que passa a viver a vida com ele. E para o cristão é muito importante, nós cristãos é muito importante que a gente compreenda esta questão do sangue, porque a base da garantia disso tudo que nós temos é o sangue de Jesus Cristo. É interessante que é o seguinte: se a gente pegar uma nota de 100 reais, e a gente der para uma criança, né, dar uma nota de 100 reais para uma criança, ela vai pegar aquela nota de 100 reais, a gente sabe, né, por ter esse entendimento de que aquela nota de 100 reais ela tem um valor. Ela tem um valor, aquela nota de 100 reais ela vale quanto? Ela vale 100 reais. O que a gente consegue comprar com 100 reais? Bom, muitas coisas a gente consegue comprar, a gente sabe que consegue ir lá e comprar, porque aquela nota tem um valor de 100 reais. Assim também o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele também tem um valor, ele também tem um peso, né? Ele tem uma autoridade ali também, o sangue do Cordeiro. Então, para o cristão, ele tem que ter essa consciência, ele tem que ter esse entendimento de quanto vale o sangue de Jesus Cristo para ele, né? Qual é o valor do sangue, né? Se uma criança você der uma nota de 100 reais para ela corre o risco dela pegar essa nota de 100 reais e rasgar essa nota de 100 reais, picar essa nota de 100 reais. Por quê? Porque para ela não tem a consciência nem o entendimento do valor daquela nota. Assim também nós cristãos, e também assim a pessoa que me ouve nesta manhã, ela tem que ter um entendimento do valor do sangue do Cordeiro. O que o sangue de Jesus, a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, ele representa para nós cristãos, né? E para que você consiga entender isso, eu queria aqui colocar para você alguns pontos, né? O sangue na Bíblia, ele tem algum peso, existe um peso. Quando você lê a Bíblia e você vê a questão do sangue, você vê peso. Você vê na Bíblia que as alianças foram feitas com sangue, né? Quando alguém queria fazer uma aliança, alguém ia lá e imolava um animal e matava aquele animal e selava aquela aliança com sangue, existia um peso. Assim como o dinheiro no nosso mundo físico, ele tem um valor, assim também o sangue no mundo espiritual, ele tem um peso, ele também tem um valor, ele tem uma autoridade, ele tem um poder. O sangue no mundo espiritual, ele é também uma moeda de troca. Assim como o dinheiro, você tem o poder de você ir lá e comprar algo. O dinheiro, a pessoa que tem dinheiro, ela tem um status, ela tem uma posição. Aquele também que tem o sangue de Jesus Cristo na sua vida também tem um status.
E qual é o status da pessoa que tem o sangue do Cordeiro na sua vida? É o status de filho de Deus. É o status de ser chamado filho de Deus. A Bíblia diz: a saber, aqueles que não nasceram da vontade da carne nem da vontade do homem, mas aqueles que nasceram da vontade de Deus. Aleluia. Aquele que tem o sangue de Jesus Cristo na sua vida, ele tem a proteção, ele tem a garantia da proteção de Deus, e ele tem a certeza, ali no mundo espiritual, ele tem um status. A Bíblia diz assim: nós que estamos eleitos com Cristo Jesus, na onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também vive em nós, nós que também cremos. O Espírito Santo de Deus também vive na nossa vida. Então este é o poder do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo, ele tem poder, né? Eu separei um versículo bíblico aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Esse eu marquei aqui, irmão. Diz o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há remissão. O sangue, ele tem o seu valor no mundo espiritual, assim como o nosso mundo físico. Ele precisa do dinheiro, ele precisa de algo para você poder ir lá e comprar. No mundo espiritual também existe a necessidade de se pagar, e a Bíblia diz que Jesus, ele pagou este preço pela nossa libertação. Ele pagou com sangue, ele pagou com preço. Se o irmão Procópio quiser me ajudar aí em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, o irmão Márcio puder me ajudar em Colossenses, capítulo 2, versículo 12 e versículo 15. Esses versículos vão dizer realmente isso, que Jesus, ele pagou um preço. Ele pagou com sangue, ele pagou com a vida, a libertação. Assim como aquele animal, aquele cordeiro foi morto e foi passado o sangue no umbral da porta, e tinha o significado da libertação, tinha o significado da proteção, assim também Jesus, morrendo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, ele também nos traz a redenção, ele traz também a proteção, a nossa libertação. Se o irmão puder ler 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual mesmo se deu em resgate por todo tem testemunho que se deve prestar em tempo oportunos. Os 5 e os 6, ele pagou o resgate, ele pagou a dívida. Irmão Márcio, Colossenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 15. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. 15. E, despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Esse eu gosto muito, esse Colossenses. Aí diz o seguinte: a cédula de identidade, aquilo que era contrário a nós, aquilo que era a dívida, ele pagou. Jesus, ele foi lá e ele pagou o preço da nossa redenção, o preço da nossa libertação foi pago por Jesus Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário. A morte do Cordeiro de Deus, ele traz para nós a libertação. Assim como esse povo estava preso no Egito, ele estava preso na mão de Faraó, vivendo um peso, vivendo um jugo, vivendo ali uma condição de escravidão. Nós outrora também vivemos presos no mundo de pecado, na escravidão, vivendo segundo a carne, segundo os homens. Jesus, ele pagou este preço e nos trouxe também a libertação. Eu vou ler aqui os irmãos um versículo que eu gosto muito, em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, versículo 1 até o versículo 6, Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6, diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado.
Ele nos trouxe vida. Nós que estávamos mortos no nosso pecado, Ele trouxe para nós a vida, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, segundo o curso deste mundo, segundo o curso natural do homem, uma condição de condenação, uma condição de escravidão. Nós assim estávamos. O 3, entre os quais todos nós também antes andávamos. Era esta a condição também que nós andávamos, segundo o curso natural deste mundo, uma questão de condenação. Nós estávamos caminhando para a condenação, para uma vida de pecado, vivendo uma vida de pecado, e a Bíblia diz o seguinte, que entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha o 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, aleluia, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que questão. É uma questão espiritual, uma mudança. Deus, Ele nos tira de uma condição de escravidão, uma condição onde nós não tínhamos escolha, nós estávamos escravos. E Ele tira e Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos tira de uma condição de morte e nos traz numa condição de vida. E nos traz agora com um status diferente. Ele nos traz agora como filhos de Deus. Ele nos traz agora como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Esta é o principal ponto para nós da Páscoa, né? O significado da morte de Jesus Cristo. Ele foi lá e pagou o preço. A Bíblia diz que Jesus, Ele cravou a cédula de identidade que era contrária a nós, cravou na cruz do Calvário. Quando o prego entrou na mão de Jesus Cristo, junto com aquele prego foi também cravado, foi também anulado, foi também desfeito aquilo que nos condenava, aquilo que nos levava a uma questão de escravidão, de morte espiritual. Jesus, Ele é o nosso Cordeiro, Ele é o Cordeiro Pascual. Amém. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Assim também você e eu precisamos deste sangue. Você também precisa do sangue de Jesus na sua vida, para que a sua vida seja guardada. Você também precisa do sangue de Jesus Cristo na sua vida, para que você saia de uma condição espiritual de pecado, uma condição espiritual de escravidão, e venha também viver uma condição de liberdade, uma condição de vida, uma condição também de ser chamado filho de Deus. E esta questão é muito importante, porque se a gente for falar em questão espiritual, assim como o povo hebreu, ele foi separado daquela praga, ele foi protegido daquela praga, assim também nós temos esta garantia, que espiritualmente nós somos guardados por Deus, que sobre a nossa vida, sobre a nossa casa existe a proteção do sangue. A Bíblia diz que o anjo da morte passou, e na casa onde não havia o sangue nos umbrais da porta, ele entrou. Mas aonde havia o sangue no umbral da porta, o anjo da morte pulou por cima. Assim também na nossa vida, nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a tudo aquilo que as pessoas deste mundo estão sujeitas, mas nós temos uma garantia. A palavra de Deus, ela nos garante que na nossa vida e na nossa casa existe a proteção de Deus, existe o sangue de Jesus Cristo que nos guarda e nos acoberta. Tem um corinho antigo que canta assim, ó: o teu sangue garante a vitória, Jesus, garante a vitória, né? Tem uma outra parte que diz assim: eu fui comprado por um preço muito grande. Este preço foi o sangue, sim, o sangue de Jesus. Eu até me emociono ao cantar isso, porque a Bíblia diz que a quem muito é perdoado, muito deve. E nós temos essa consciência, nós os cristãos, nós temos a consciência de onde Jesus nos tirou.
Nós sabemos qual foi a condição de pecado, de lamaçal, de escravidão que nós outrora vivíamos. E Jesus, na sua riquíssima misericórdia, no seu grande amor, Ele nos tirou de lá. E nós somos comprados por este preço. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do seu irmão Abel está clamando a mim desde a terra. E em Hebreus capítulo 12, versículo 24 diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Nesta passagem bíblica, a Bíblia diz que o sangue derramado, Caim matou Abel, né? Os irmãos aí que leem a palavra de Deus conhecem essa história, né? O primeiro homicídio aí da terra, o primeiro homicídio da Bíblia. Um irmão matou o outro, e a Bíblia diz que o sangue derramado lá do irmão clamava diante de Deus por justiça. Para você, o meu objetivo de trazer esse texto para você compreenda que a Bíblia está dizendo o que é o sangue. Nós não estamos aqui tratando do sangue como um amuleto ou como algo que você... não. É para que você consiga compreender a importância que a Bíblia está trazendo ao sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele crama, ele ainda mais do que o sangue de Abel, que caiu na terra. A diferença do sangue de Abel, o qual clamava a terra, que clamava por justiça, e o sangue de Jesus clamava ao Pai por amor e por misericórdia, né? É o sangue de Jesus Cristo, ele clamava diante de Deus. Quando o sangue de Jesus foi derramado, ele clamava diante de Deus, para que Deus tivesse amor e tivesse a misericórdia para com o ser humano. O amor de Deus, a morte de Jesus, ela demonstra isso para nós. O amor de Deus e a misericórdia de Deus, por nós, a nossa vida. E se você ler na Bíblia, como eu disse, se você pegar a Bíblia e você ler ela aí, em diversas partes da Bíblia, você vai ver que o sangue, ele tem um peso. A aliança, eu separei algumas coisas aqui, Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11, você vai ver a chamada, Deus chamando Abraão, fazendo uma aliança com ele. Você vai ver que Deus, no final, a circuncisão, Deus, ele pede que o macho, ele seja circuncidado, né? Ali também fazendo uma aliança, novamente o sangue, né? Você vai ver isso, né? Em Êxodo capítulo 4, versículo 24, quando viajava da casa do seu sogro para o Egito, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. O texto não deixa claro quem foi que Deus queria matar, se foi Moisés ou se foi o filho, mas o fato é que Zípora, a mulher de Moisés, correu, pegou o menino, circuncidou o menino e colocou aos pés de Moisés, e a ira de Deus se foi. Ou seja, a Bíblia, ela traz esses textos bíblicos mostrando para nós a importância do sangue, trazendo a importância e o valor do sangue, né? Os 10 mandamentos também, quando a gente lê na Bíblia lá, os 10 mandamentos também foi selado com sangue. Isso está em Êxodo capítulo 24, versículo 3. Essa atitude foi a base, né, quando Moisés desceu do monte com as tábuas, os 10 mandamentos. O povo, ele foi lido para o povo, e o povo disse o seguinte: tudo o que falou o Senhor faremos. Está em Êxodo 24, versículo 3. E esta atitude do povo foi o suficiente para ali também matar um animal e selar aquela aliança ali com sangue. Assim como Deus, ele protege e sustenta o seu povo Israel. Por quê? Porque o povo tinha uma aliança com Deus. Assim também nós somos o Israel de Deus. A Bíblia diz que nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós também temos esta garantia, nós também temos esta proteção, né? A Bíblia nos diz que nós somos o Israel de Deus, o povo escolhido, o povo separado. Então nós também temos essa garantia, nós também temos esta proteção na nossa vida. Não é isso? E é muito comum no meio cristão, muitas das vezes, você vê o cristão ele clamar para que Deus o proteja com o seu sangue, né? Senhor, faça uso do seu sangue, Senhor, esparja o teu sangue.
Por que que nós fazemos dessa forma? Seria isso uma repetição? Seria isso somente uma superstição? Não. Nós temos essa consciência, nós temos esse entendimento espiritual da realidade da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o valor, o peso do sangue. Se a gente fosse sair da Bíblia, a gente fosse tratar isso de outra maneira, quem conhece um pouco aí outras religiões, questões de espiritismo, sacrifícios, etc., você vai ver que tudo envolve sangue. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, também teve necessidade de derramar sangue, demonstrando que no mundo espiritual o sangue tem um peso, o sangue ele tem um valor, porque se o sangue ele não tivesse um valor, biblicamente a Bíblia não diria que Jesus pagou. Como que você paga algo sem ter peso, sem ter valor? Não é isso? O sangue de Jesus Cristo, ele pesa, ele tem valor no mundo espiritual. Ele comprou o resgate de toda a raça humana. Esse é o peso do sangue. E o interessante é que esta questão do sangue de Jesus Cristo, ele não acontece de uma forma automática na vida de uma pessoa. Existe a necessidade da fé. Assim como aí o povo hebreus, eles tinham que cumprir a palavra, eles tinham que fazer como Deus havia dito que tinha que ser, assim também, nós temos que exercer a fé na palavra de Deus, nós também temos que crer neste sacrifício, nós temos que entender aquilo que a palavra de Deus nos fala e também ter fé e acreditar nisso, e aplicar isso na nossa vida. É uma questão de fé, não é uma questão de amuleto, não é uma questão de superstição. É uma questão de fé. É a fé na palavra de Deus, é o crédito àquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, e a gente exercitar isso na nossa comunhão com Deus, na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração com Deus, aplicar o sangue de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre os nossos relacionamentos, o sangue de Jesus Cristo. Nós podemos através da oração, nós podemos através da comunhão com Deus, nós podemos fazer dessa forma, assim como esse povo hebreu fez, foi lá, matou um animal e espargiu lá na umbrais das portas. Nós vamos fazer isso nos dias de hoje. Hoje nós aplicamos na nossa vida o princípio espiritual, nós aplicamos o entendimento espiritual disso, através da fé, através deste conhecimento, através da vida com Deus, nós aplicamos e espargimos o sangue de Jesus Cristo na nossa vida. E o sangue de Jesus, ele nos traz a proteção, ele nos dá acesso a Deus, ele traz o perdão, ele traz segurança na graça divina, ele traz a redenção, ele traz a reconciliação. A Bíblia diz reconciliados com Deus. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos levou à reconciliação. A Bíblia diz que o homem estava distante de Deus, estava separado de Deus por causa do pecado. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário levou o homem novamente a poder ter acesso diante de Deus. O sangue de Jesus, a nova aliança. 1 João 7, mas se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: logo, muito mais, agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. O sangue de Jesus, ele faz a expiação também, Nós temos uma parte na Bíblia aí, onde havia o dia da expiação, O sacerdote matava um animal e ele espargia aquele sangue, e ele fazia uma expiação ali por todo o povo. Assim também o sangue de Jesus Cristo, ele faz a expiação na nossa vida, não é isso? Não importa o quão grande ou sujo seja o seu pecado, o sangue de Jesus nos garante a vitória. A dívida que estava na mão de Satanás foi anulada. Não importa a vida de pecado que a pessoa viveu ou ela está vivendo, o sangue de Jesus Cristo, ele é suficiente para perdoar e para limpar a vida desta pessoa. Não existe uma outra solução para o homem a não ser o sangue de Jesus.
Não existe uma outra solução a não ser o pecado, o perdão do pecado. Aquilo que separa o homem de Deus é o pecado, e Jesus ele veio e resolveu o problema do pecado. O pecado ele não é mais um problema na vida da pessoa. O pecado ele só é um problema na vida da pessoa quando o pecado ele não é confessado. Mas quando o pecado ele é confessado e deixado, ele não é mais um problema, porque o problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Não existe nada que tenha poder para libertar o homem a não ser o sangue de Jesus Cristo. A não ser o poder de Deus, é a única coisa que tem condições de alcançar o ser humano, tirar o ser humano de uma condição de escravidão e trazer ele para uma condição de liberdade. As religiões não conseguem fazer isso. As religiões ela consegue mudar talvez o cotidiano da pessoa, a prática da pessoa, o convívio da pessoa. Ela deixa de conviver com um determinado grupo de pessoas, passa a conviver com outros, né? A religião talvez mude, alguns hábitos da pessoa, mas ela não tem o poder de libertar o homem. Ela não tem o poder de fazer uma mudança de dentro para fora, uma transformação. O sangue de Jesus Cristo tem este poder. O sangue de Jesus Cristo, ele tem o poder de tirar o homem de uma condição espiritual de pecado, de uma condição de desgraça, uma condição de escravidão, e traz ele para uma condição de liberdade, uma condição de vitória. Esta é a palavra de Deus, este é o poder de Deus. Aleluia. O sangue é a chave para você entrar nos santos dos santos. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Sabe o que significa isso, meu irmão? Não existe nada que impeça o ser humano de chegar diante de Deus. Não existe um dogma, não existe uma maneira, não existe, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, senão você não alcança Deus. Não existe mais isso. A Bíblia diz que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, nos mostrando que aquilo que fazia separação, aquilo que impedia o homem de chegar a Deus, foi cortado ao meio. Não existe nada, absolutamente nada que te impeça de você chegar agora diante de Deus e entregar a sua vida para Ele. Você não precisa de mim, você não precisa de ninguém, você não precisa de uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus é o mediador, Jesus é a única pessoa que pode levar o homem a Deus. E Ele morreu na cruz do Calvário para que você tenha acesso e eu temos acesso ao trono da graça. Então a Bíblia diz o seguinte: chegai-vos com confiança diante do trono da graça. Você pode dobrar o teu joelho, você pode ir em pé, você pode da sua maneira, do seu jeito, você pode falar com Deus, você pode dialogar com Deus, você pode se relacionar com Deus, porque não existe absolutamente nada que impeça você de fazer isso. E isso só é possível porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. O sangue é o alvejante das nossas vestes. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7 diz isso, né? João viu uma multidão diante do trono de Deus vestido com vestes brancas. Apocalipse 7,14. Nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro. A mancha do pecado que estava na minha vida e na sua vida, ela foi limpa, porque Jesus, ele derramou o sangue. Porque Jesus derramou o sangue por mim e por você. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos vencer o diabo. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. O poder de Deus está disponível na nossa mão. Nós somos, na nossa estrutura como homem, nós somos muito pequenos, né? O ser humano é muito pequeno, fica visível aí o colapso do mundo, a fragilidade do ser humano diante de uma doença, diante de um vírus, né? Mas com o poder de Deus na nossa vida, o sangue de Jesus Cristo, ele permite que nós vençamos o mal, ele permite que nós tenhamos acesso ao poder de Deus. A Bíblia diz: o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos em nós opera, nós o que cremos, né? Então nós temos esta autoridade. É como eu disse no início, nós saímos de uma condição de escravidão e estamos numa condição de filhos de Deus.
Nós, como filho de Deus, nós temos os nossos direitos e também temos os nossos deveres. E um dos direitos que nós temos é de ter a autoridade no reino espiritual, a autoridade através da oração, para adentrar ao mundo espiritual, e em oração nós podemos dar a ordem no nome e no sangue, fazer uso deste poder na nossa vida e na vida de outras pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas vivem debaixo de uma acusação. Muitas pessoas vivem debaixo de Satanás. Ele oprime a vida da pessoa. A pessoa tenta até se levantar, ela tenta até caminhar, ela tenta até andar, mas quando ela parece que ela vai conseguir andar, parece que vem alguma coisa e bate. Satanás vem e traz uma acusação. Veja bem, você fazia isso, você fazia aquilo, você se acha isso, mas você já fez isso, já fez assado. A Bíblia, o sangue de Jesus Cristo, ele nos dá esta limpeza, né? O sangue de Jesus, ele garante para mim e para você que o nosso pecado foi apagado. A Bíblia diz que ele nos lavou, ele pegou a nossa vida de pecado, jogou no mar do esquecimento, aonde não existe, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe mais condenação. Quando Satanás, ele não existe mais um argumento, entende ou não? Espiritualmente falando, não há como Satanás, ele não há uma lei, não há uma regra, não existe mais algo que ele possa pegar no mundo espiritual e colocar sobre a nossa vida e nos acusar ou nos atacar, porque o sangue de Jesus Cristo na nossa vida, ele nos lava, ele nos purifica, ele tira a mancha do pecado. Não existe mais legalidade, não existe mais autorização para Satanás tocar na nossa vida, tocar na nossa casa, tocar na nossa família. Nós temos a certeza desta proteção de ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E para eu finalizar a última parte, mas acho que eu já me estendi. O sangue de Jesus é o alimento, né, da nossa vida. Queria que o irmão abrisse em João capítulo 6, se o irmão puder abrir. O Momar sabe para nós, Momar, no João capítulo 6, versículos 53 e 56. 6, 53 e 56. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E o 56. Isso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Este é o alimento espiritual. Isso é o que nos traz a vida em Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo, ele nos traz a vida, né? A Bíblia diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A garantia da nossa vida, a garantia da vida eterna, a garantia da salvação, ela está centralizada neste sangue, no sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, declara: Jesus é o Cordeiro Pascual. Temos uma aliança com Jesus, temos a vida. A morte não tem acesso à nossa vida e à nossa casa. O sangue ele não cobre, como eu disse, o sangue ele não cobre automaticamente a sua vida. É necessário que você tenha fé, é necessário que você creia nesta palavra. E como eu disse para você, a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. A palavra de Deus é o único instrumento na face da terra que ainda tem autoridade para falar das coisas. Se você hoje vai na ciência, a ciência diz que tal coisa é verdade, amanhã a ciência vem e diz que aquilo já não é tão verdade assim. Se você ouve uma pessoa falar hoje num discurso, ela afirma algo, daqui a pouco amanhã ela vem e ela já refaz todo aquele discurso. Os governantes hoje estão dessa forma, né? Então não existe garantia nenhuma mais em nada hoje. A única garantia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos garante a vitória. A palavra de Deus, ela nos garante que o sangue de Jesus Cristo, ele é a nossa salvação. A palavra de Deus nos garante que Jesus é o Cordeiro de Deus. Essa é a minha fala para você nesta noite, nesta manhã, né?
que você consiga ter esse entendimento, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário é aquilo que te dá a garantia. Se você está aí preocupado aí com a sua vida, com a sua casa, obviamente todos estamos, mas nós temos onde se agarrar, né, meu irmão? Com certeza. Nós temos aonde segurar. Eu estava conversando com uma pessoa do trabalho, ali estávamos preocupados quando começou toda essa situação aí do vírus, né? E ali conversando com ele, eu falei para ele assim, agora chegou o ponto. Quem tem fé se agarra à sua fé, e quem não tem, chegou a hora de ter. Com certeza. Quem não cria em Jesus Cristo, quem achava que tudo isso que o cristianismo apresenta, os cristãos, a igreja era uma balela, chegou um ponto aonde agora é visível, é notório a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Aquele que serve a Deus, ele tem uma estrutura, ele tem aonde se apegar, independente do que aconteça, independente do que venha a acontecer, a nossa segurança é Jesus. Nós estamos estribados, firmados na palavra de Deus. Ela nos traz uma garantia, ela nos traz um conforto, ela nos traz um poder, ela nos traz uma questão espiritual, uma realidade espiritual. E aquele que não tem? Se você não tem, nesta manhã eu chamo você para ter. Nesta manhã eu convido você para você fazer parte deste reino de Deus, para que você faça parte deste povo de Deus e tenha também a proteção de Deus no seu lar, na sua vida, na sua família. Talvez você está preocupado aí com o seu filho, com a sua esposa, com o seu pai. Faça isso nesta manhã. Aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Abra o seu coração e a proteção de Deus virá sobre a sua vida. Você terá a garantia do sangue de Jesus Cristo sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. E você terá dentro do seu coração essa certeza de fé que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Aleluia. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço o pastor Elinho pela oportunidade, o irmão Márcio, o irmão Procópio, de ter nesta manhã compartilhado com você um pouquinho da palavra de Deus. Que você possa realmente crer, que esta palavra possa adentrar o teu coração e ela possa fazer uma mudança na sua vida e você possa também ser chamado filho de Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Ficou bem claro aí, né, irmãos? Bem vertente mesmo, tudo que o irmão Adeilton falou, né? O Procópio tem alguma coisa a falar? O Procópio fala, peça um comentário sobre o que o irmão passou para a gente. O Batista, quando viu Jesus vindo a ele, disse, aí, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos seguros nessa palavra, né, irmão? Que todas as nações, todo o povo de Deus, e não quem é de Deus, venha a ser tocado nesse tempo difícil, porque a Páscoa para nós é a libertação. Nós somos libertos, nós somos livres, e nós temos esse acesso com Deus, como ensina a palavra dele. Pelo sangue de Jesus nós somos comprados pelo um bom preço. Nós somos livres das coisas do mundo, do pecado, e somos nova criatura em Cristo Jesus. Temos fé para dizer para todos os ouvintes que confiem em Deus, esperem em Deus. Deus é maior do que nossos problemas, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como ensina a primeira carta de João 4, verso 4, fala isso aí. E nós estamos seguros em Cristo, desejando todas as nações que venham a ser livres dessa praga, dessa epidemia do mundo, e venha louvar Deus, venha confiar em Deus, que Deus é a nossa esperança, a nossa confiança. Amém, Deus? Beleza, irmão Procópio, Deus abençoe, tá? Estamos chegando mais a um final da nossa live, né, irmãos? Aqui eu deixei bem claro para os irmãos que não é uma disputa quem fala mais, quem fala menos. O intuito nosso é esclarecer para você ter o discernimento, né? Espero que Deus, da mesma forma que falou com a gente aqui, que usou o irmão Adeilton, que nos falou com a gente, tenha falado com você aí também na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, né? Onde você estiver, que esteja bem claro, né? Que
Cordeiro Pascual foi aquele que subiu na cruz, né? Foi crucificado, deu seu sangue por nós, por mim, por cada um de nós e por você. Que você receba essa palavra de Deus, esse recado de Deus, né? E que aqueles que estão firmes, firme-se mais ainda. Aqueles que não estão firmes, irmãos, vamos se apegar, né? É hora agora, como o Adeildo falou, é hora da gente agarrar. Nós que conhecemos a palavra, que temos Jesus como nosso suficiente Salvador da nossa vida, nós temos onde agarrar, nós temos a fé. A fé, ela dá o que? Ela dá esperança. Você sabe que essa fase vai passar, você sabe que é transitória, tranquilo. E para aqueles que não servem a Deus, que não servem a Cristo, como que estão? Então, cabe a nós estarmos orando, né? Pela nossa família, pela nossa casa, por aqueles que ainda não conheceram a palavra, né? Mas que Jesus vem estar trabalhando de uma forma toda especial, né? Que essa fase vai passar, em breve estaremos de volta aqui em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu agradeço aí o pastor Elinho, né? Pela oportunidade de ter nos dado aí né? De ter trazido esse ensinamento, né? Que você na sua casa seja abençoado, né? Seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, né? E eu vou pedir para o irmão Procópio fazer oração para a gente encerrar. Ora aí, irmão Procópio, para a gente já fazer o encerramento. Pai querido, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, obrigado pelo seu amor, meu Deus. Obrigado pela sua palavra, meu Pai. Ó Deus de misericórdia, Deus de poder. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, vem com as suas misericórdias, meu Deus. Porque a sua palavra nos ensina que nós não somos destruídos, consumidos, por causa das suas misericórdias. Que as nações venham aclamar este nome poderoso, Pai. E nós lhe agradecemos por esse dia, meu Deus. Cuida de nossas famílias, meu Deus. Aonde estamos ali reunidos em teu nome, Jesus. Esperando a vitória, meu Deus. Esperando, Senhor, a sua vinda, Jesus. Atende o nosso clamor, meu Pai. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos, meu Deus, pela sua igreja que clama, que chama este nome maravilhoso. Visita as nações, visita este Brasil, essa cidade, meu Deus. Repreende a morte, meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai. Que toda praga, todas as obras do mal caia por terra. E nós lhe agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Agradeço novamente ao irmão Tuca, por ter aceitado de bate-pronto o convite. Assim que a gente convidou ele já... Não, com certeza estarei lá presente sim, tá? Eu agradeço de todo o coração, que Deus continue abençoando sua vida, Amém. Abençoando sua casa, tá? Que Deus venha estar cuidando de você. Irmão Procópio, obrigado também, irmão Procópio, tá? Por ter aceitado o convite, glória a Deus. Né? Eu sei que às vezes os irmãos falam, os irmãos sempre estão na frente de uma classe, já são acostumados a dar aula, mas irmãos, isso tudo é diferente, né? Bem diferente. Tudo é bem diferente. Né? Por mais que a pessoa fale que tenha conhecimento, que tenha desenvoltura, que é fácil de lidar, né? Não, é difícil, é complicado. Então eu agradeço aí tá, por vocês terem aceitado o convite aí de bate-pronto aí. Agradeço o pastor Elinho, né? Eu sei que temos culto amanhã, temos o culto de oração, a partir das 7h30, para quem quiser estar assistindo, pode estar assistindo na live. Na terça-feira, às 19h30 também, teremos o culto aqui na congregação. Ao sábado, novamente, teremos o culto à noite, às 19h30. E todo domingo, tá? Enquanto estiver esse período aí de isolamento social que se encontra, todo domingo, na Escola Bíblica Dominical, a partir das 8 horas, estaremos aqui, tá? Cada dia com professores diferentes, com classes diferentes, com níveis diferentes. Estaremos aqui tentando trazer o recado de Deus para a sua vida, trazendo o recado de Deus para a tua família, para a tua casa, né? Que esse período a gente sabe que vai passar, né? Ele é transitório. Às vezes, né, irmãos, a gente vê que a igreja às vezes precisava de um sacode desse, né? Eu vejo assim, irmãos, que o que é a palavra de Deus, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Se Deus permitiu que isso acontecesse em nossas vidas, né? Tudo Deus tem um propósito.
Tudo Deus tem uma direção, tem um direcionamento para poder estar atingindo o seu povo, para poder estar atingindo a sua igreja. A gente não sabe em que área que é, né, em que situação que se encontra. Mas nós cremos que Deus está no controle de tudo, Ele está no controle da situação, Ele está no controle das nossas vidas, está cuidando da nossa casa, da nossa família, está cuidando de uma igreja geral. E eu creio que essa fase já passou, né? É questão de tempo, né? A gente sabe que igual o Maldeio até comentou no período aí, ficou igual a Torre de Babel, né? Ninguém entende mais nada. É verdade. Ninguém sabe mais nada. Você não sabe da parte política, você não sabe se é da parte econômica, se é da parte financeira, você não sabe o que tem ocorrido, e a gente fica aí sem saber o que está acontecendo. Mas para nós que servimos a Deus, nós temos uma direção. A direção que Deus está cuidando, está zelando, está cuidando da nossa família e da nossa casa. Amém? Tinha um recado de oração. O pessoal acompanhando aí a live. Pedindo né, aí uma oração, né? Tá ok? Tem uns irmãos aqui que estão pedindo oração. Tá? Manuel tem diabetes. Manuel Pomares tem diabetes, colesterol e dores no nervo caótico. Dores no peito e nas costas. Vamos estar orando por ele. Ele é de Portugal, irmãos. E mora em Paris, na França. Português. Ele é português. Ele é português. Está morando em Paris. Está morando em Paris, na França. Senhor Manuel, que Deus venha estar visitando o Senhor neste momento. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado. Sim, meu Deus. Te rogamos agora, Pai, pela vida do irmão Manuel. Tá? Que o Senhor venha estar cuidando da vida dele. Que o Senhor venha estar zelando do corpo dele, do físico dele, Senhor. Ele está lá em outro país, Senhor, nos assistindo, ó Deus. Isso demonstra, Senhor, que a sua palavra está sendo levada, que a sua palavra está sendo pregada, Pai. E aqueles que têm ouvido, que ouçam o que o Senhor tem a falar. O Senhor visita ele agora de uma forma toda especial, Espírito Santo de Deus. Cuida dessa diabetes, baixa esse colesterol, tira essas dores de nervos, Senhor. Cuida da dor do peito dele, cuida da dor das costas dele, Senhor. Visita, Deus, de uma forma toda especial, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que não há distância para a oração, ó Pai. E onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, o que o Senhor ali se fazia presente. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor agora faz presente neste momento. Age na vida do irmão Manuel. Cuida da vida dele, Senhor. Cuida de uma forma toda especial. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor Manuel, eu agradeço aí por o Senhor ter pedido a oração, tá? E que o Senhor venha estar presente na sua vida, que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração de uma forma toda especial. Bom, irmãos, chegamos ao fim de mais uma live, tá? Eu espero que você tenha gostado, né? Eu sei que pra gente às vezes não é fácil estar aqui, né? Mas nós procuramos fazer o melhor. É um assunto extenso. Quando eu passei com o irmão Adeilton, é um assunto extenso. Falei para o irmão Adeilton, resume o máximo como eu puder, porque o tempo nosso é curto. E ficou bem claro, viu, irmão Adeilton? Agradeço muito de coração. Ficou bem exemplificado, bem específico para os irmãos se compreenderem e entender. Eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez, tá ok? Que você tenha um ótimo restante do domingo, que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E no domingo que vem, a partir das 8 horas, estaremos novamente aqui transmitindo mais uma live da nossa Escola Bíblica Dominical. Que o nome de Jesus esteja sobre nossa vida, sobre nossa família e sobre nossa casa. Amém. Amém. Amém.